Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do JE Advisory. Temos connosco Cristina Cabral Ribeiro, advogada, Legal Lead Partner na PwC Portugal. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Obrigada. CCR Legal foi integrada na PwC. Uhum. O que é que muda? Que alterações é que se podem esperar? Podem-se esperar várias alterações. Primeiro, um orgulho imenso da equipa, eu incluída, naturalmente, em fazer parte desta rede. A PwC é uma das marcas mais prestigiadas de prestação de serviços e poder beneficiar deste goodwill que é transferido para os nossos profissionais é algo excelente nas nossas carreiras. É também muito curioso e aquilo que nós sentimos que está a mudar é a maior adesão e cada vez maior dos clientes nacionais à multidisciplinariedade. Quem está, e muito pela polémica que foi criada, quase que parece que a Sim. multidisciplinariedade é uma novidade em Portugal, ou uma novidade portuguesa, mas não é de todo, não é? A maior parte dos países e dos territórios, as práticas são efetivamente multidisciplinares. Por isso, aquilo que eu lhe posso dizer é que aquilo que nós sentimos é que os clientes nacionais hoje em dia já nos procuram precisamente por soluções multidisciplinares porque têm problemas multidisciplinares. Portanto, a maior mudança que eu sinto é um número cada vez maior de clientes, e os clientes nacionais estão a alinhar-se com os estrangeiros, a pedir: eu quero uma solução multidisciplinar que inclua a parte legal. O que é ótimo, não é? Porque foi efetivamente isso que levou o legislador a fazer e a operar esta mudança. Outra coisa que eu sinto que está a mudar, e isso é muito, muito, muito curioso, é na parte do recrutamento, as autocandidaturas. Nós tínhamos bastante facilidade em contratar e agora aquilo que nós sentimos cada vez mais é efetivamente cada vez mais autocandidaturas pelas pessoas em sentirem que é um projeto vencedor, que naturalmente nos deixa cheios de orgulhos. Não é? Da parte dos clientes, o ser uma one-stop shop Uhum. é entendido como uma mais-valia? É entendido como a mais-valia, principalmente pelo seguinte, porque os nossos clientes também estão, eles próprios, cada vez mais segmentados, não é? Nós temos o Head of Compliance, o Head of Legal, o diretor, o CFO, o CEO, o Chairman, o CIS, portanto, um conjunto de pessoas que, se por seu turno vão lidar também com consultores, eles próprios fragmentados, torna-se uma torre de Babel, não é? Por isso, os nossos clientes apreciam ter um contacto único que basicamente coordene todas as diferentes realidades, todas as diferentes Sim. especialidades e lhes dê, como eu costumo dizer, um conselho único sem arbitrar as apólices de seguros, não é? Eu lembro do tempo em que era advogado num escritório de advogados comum, se é que assim posso determinar, e havia sempre aquela frase ótima de disclaimer de: então validem isso com os vossos auditores, validem isso com os vossos consultores. E era uma forma também nós limitarmos a nossa responsabilidade. Para o bem e para o mal, hoje em dia já não posso ter esse tipo de disclaimer. Eu tenho mesmo que me entender com os meus colegas e perceber o que é que funciona para os clientes dos diferentes pontos de vista. Dá-nos muito mais trabalho a nós, mas torna-nos profissionais muito mais robustos e com aconselhamentos também muito mais robustos, sem dúvida. Da parte dos advogados, é necessária uma adaptação ou no dia seguinte funcionam da mesma forma? É necessário um bom casting. Se me perguntar, um dos nossos maiores desafios, naturalmente, nós vendemos os nossos serviços, portanto, vendemos horas dos nossos advogados, não é? E dos maiores desafios que eu tenho desde 2017 é o recrutamento, porque nem todos os advogados têm perfil para estarem numa consultora. É preciso perceber o mindset, é preciso sair muito daquilo que é a esfera do advogado tradicional. Não é? O cliente espera que nós, efetivamente, sejamos advogados diferentes daquilo que existe no escritório de advogados tradicional. E qual é essa diferença? É exatamente a parte técnica, a parte relacional, a parte da confiança, a parte do sigilo tem que lá estar, portanto, isso os clientes não transigem, Sim. mas esperam que nós estejamos muito mais alinhados com aquilo que é a estratégia do negócio. E isso faz com que nem todos os advogados consigam sair da sua pele de advogado tradicional para a pele de consultor. E essa é a maior diferença. Portanto, quando me pergunta qual é a diferença, é o casting. Portanto, o casting tem que ser muito, muito bem feito. Referiu o sigilo e essa foi uma das questões que foi Uhum. muito abordada no- na discussão da lei das ordens profissionais, que Uhum. inclui a multidisciplinaridade. É uma questão que ainda se coloca como é que funciona, como é que se garante, lá está, não havendo uma tradição, uma habituação, como é que se gera esta questão para que não seja uma questão.
garante-se a questão, enfim, nós vivemos com isso desde 2017. Garante-se da seguinte forma: a informação, como aliás nos escritórios de advogados, tem que ser conhecida dentro da nossa rede, naquilo que nós chamamos numa need to know basis, não é? Portanto, nós só partilhamos informação sobre os nossos clientes com colegas que estão envolvidos nos temas onde nós estamos envolvidos e todo o resto da nossa informação está e estará sempre segregada porque a lei foi alterada, mas não alterou nada sobre o sigilo profissional. Portanto, os clientes que lidam com a PwC Legal têm a absoluta consciência que a sua informação está preservada e é só partilhada com os colegas que estão envolvidos nos temas. E isso, portanto, é uma garantia que nós conseguimos absolutamente transmitir aos nossos clientes e que eles sabem que uma casa como a PwC não pode transigir nas questões do sigilo. A questão da multidisciplinaridade veio, é, é uma promessa de alteração do mercado mais do que outra coisa. Uhum. Olhando para o mercado, Uhum. como é que o vê estruturar-se à volta desta nova ideia? Mais consultoras a integrarem escritórios de advogados a começar a ter outras mais-valias, os grandes escritórios, e, por Uhum. exemplo, poderão ter estrutura para avançar por aí. Como é que olha para o mercado depois deste movimento? Olha, o que é que eu lhe posso dizer? Eu tenho bastante contactos com muitos dos managing partners das outras firmas e eu Uhum. sinto com orgulho que nós somos interpretados como concorrência. Claro que é uma concorrência que está em preparação, mas é uma revolução que eles sentem que está em curso, até porque quando nós olhamos para as consultoras noutros países, sabemos que é uma concorrência real e efetiva. As Big Four estão efetivamente no topo do ranking É. das sociedades de advogados e esse é o caminho que nós queremos fazer, por um lado. Por outro lado, sim, também se estão a robustecer com outros profissionais, o que é ótimo, não é? Porque, naturalmente, não só as consultoras têm essa capacidade, mas todos os escritórios de advogados o têm. Qual é a vantagem? A vantagem de uma consultora é que essas práticas já existiam todas e nós estamos a fazer uma adição da prática legal, com uma vantagem que nós começámos efetivamente a ter uma oferta, ainda com as restrições legais que tínhamos, já tínhamos efetivamente uma oferta multidisciplinar para os clientes, porque isso nada nos impedia de nós É. prestarmos serviços de forma associada. Portanto, eu diria que nós temos aqui uma vantagem competitiva porque começámos mais cedo e, como disse, fizemos Exato. a viagem do alinhamento cultural que é muito importante. Eu sei que há alguns namoros antigos, há alguns grandes escritórios com algumas consultoras, mas claro que há aqui o desafio cultural e esse desafio cultural é efetivamente para os incumbentes, para os grandes escritórios de advogados que pretendam fundir-se ou com uma grande consultora ou pelo menos recrutar consultores, tem que fazer no É. fundo o alinhamento cultural inverso daquilo que nós fizemos. É porque há um quadro fiscal que até pode ser atrativo na integração de escritórios de advogados com consultoras resolver questões que estavam pendentes há muito tempo. Portanto, Exato, a é, famosa transferência fiscal que finalmente é é, possível sim. ultrapassar e que efetivamente era um tratamento absolutamente desleal entre consultores e está finalmente ultrapassado, sim. Cristina é especialista em fusões e aquisições, Uhum. com uma experiência muito relevante, larga experiência. Como é que avalia, e no fundo, a multidisciplinaridade, nós estamos a falar um bocadinho também de fusões e aquisições. Como é que avalia a evolução do mercado nos últimos anos? Nós tivemos altos e baixos, no pós-pandemia, como é que tem evoluído? Aliás, deixa-me só dar uma nota, até para fazer a passagem entre os dois temas. Se me perguntar onde é que as multidisciplinares, há várias áreas em que nós somos particularmente imbatíveis, se me permite a falta de modéstia, mas o M&A é claramente uma delas, porque nós estamos desde o momento da originação do negócio com a nossa equipa de Certo. Corporate Finance, estamos a trabalhar articuladamente com a nossa equipa financeira, portanto, que faz a parte das DDs financeiras, a nossa equipa fiscal, que é altamente especializada e temos algo que é relativamente inigualável noutros escritórios de advogados, temos uma equipa que faz só a parte de M&A Tax, e depois temos todos os work streams de DDs, sejam elas de ESG, sejam elas DDs tecnológicas, tudo questões que um escritório de advogados naturalmente não tem muitas dessas valências, Exato. e a parte legal, que faz com que nós, desde a originação do negócio até o momento da sua assinatura e anúncio ao mercado, conseguimos fazer end-to-end, ainda com a fase após a implementação, designadamente, por exemplo, a questão de alinhamento cultural, na qual eu insisto muito, porque não são só as fusões de escritórios de advogados que correm mal por falta de alinhamento cultural, mas também os Sim. próprios maneiros muitas vezes são mal sucedidos por causa disso. Mas enfim, mas voltando aqui à sua pergunta, que não me esqueci, sobre aquilo, como é que nós vemos o mercado de M&A.
muitos anos de M&A envolvidos depois, nós sabemos que nós temos basicamente aquilo que se passa na Europa, nós temos que estar muito atentos, porque normalmente chega a Portugal entre 6 meses a um ano depois. Portanto, nós sabemos, até mesmo pelos fontes da nossa network, dos mandatos que tem, nós sabemos que o segundo semestre do ano passado foi bastante fraco. E estamos a falar das principais economias, portanto, falamos quer dos Estados Unidos, falamos quer do Reino Unido, falamos mesmo da nossa vizinha Espanha, que é um mercado, enfim, maior que o nosso, e nós sabemos que eles tiveram um último semestre fraco, que naturalmente se traduziu num primeiro semestre fraco do nosso lado. Não tão fraco em Portugal como nos demais, até porque a nossa especialidade em Portugal é claramente o M&A medium e não Exato. os large caps, não é? Como existem Exato. noutras jurisdições, e portanto aquilo que nós sentimos foi que efetivamente nesse medium cap, efetivamente não houve tanta descida de deals. Mas claro que o mercado português sentiu-se, continua a ressentir-se. Nós somos periféricos e por isso temos a dita cauda para sentir os efeitos, mas ainda está. Aquilo que nós perspectivamos também em linha com aquilo que aconteceu nos outros mercados é que no final deste ano haja efetivamente uma retoma das operações. Há algumas grandes operações que estão anunciadas, que eu creio que vão mexer aqui um bocadinho o mercado em 2025 e é essa a nossa perspectiva que isso venha a acontecer, favorecida também por outras questões, designadamente a descida das taxas de juros, a manutenção que continua efetivamente, principalmente das capitais de risco com bastante capacidade de investir, e depois os family offices, que são um novo player recente no mercado, mas efetivamente as famílias e as famílias mais antigas, muitas delas com desafios de sustentabilidade, e isto é muito engraçado, são também um novo player, e em Portugal é muito curioso que nos últimos 2, 3 anos notou-se claramente esta vaga de fundo. Portanto, as perspectivas eu diria que são boas, eu sou uma positiva, e por isso creio que em 2025 vamos ter boas notícias no M&A. Voltando aos agentes do mercado, a Cristina antecipou-se, tinha essa questão para si. Portugal, Portugal tem um problema em muitos setores de dimensão, como disse, um país de micro, pequenas e médias empresas, e isso faz com que os players internacionais não tenham tanta apetência pelo mercado português. Nota maior apetência de players internacionais, ou os agentes que estão a mexer no mercado são mais os family office, os private equity, que passaram a ter uma atividade maior e com maior expressão no mercado português? Noto bastante apetite, não quer dizer que necessariamente todas as transações depois se concretizem. O que é que eu lhe posso dizer? E nós temos esses dados, 47% do investimento ocorrido na Europa é um investimento estrangeiro. Não estou convencida que esse número, estrangeiro, quando eu digo estrangeiro, digo naturalmente fora do espaço da União Europeia. Não estou convencida, pelo contrário, que existem esses mesmos números em Portugal. E isto é algo que é uma mensagem que eu gostaria de passar às empresas portuguesas, porque os investidores estrangeiros, e o ano passado aconteceu muito isso, havia muito apetite, as capitais de risco estavam muito capitalizadas e até alguns family offices que entravam e olhavam para alguns negócios portugueses interessantes, com boas margens, muito na área da manufatura e também na área da tecnologia. Muitos desses negócios foram abortados, porquê? Porque claramente as empresas portuguesas não estão necessariamente preparadas a vários níveis, designadamente contingências fiscais, contingências a nível de recursos humanos, que faz com que haja uma dificuldade muito grande de um investidor estrangeiro que não está habituado a certo tipo de contingências e investir em Portugal. Por isso, respondendo à sua questão, há efetivamente apetite. Não quer dizer que todos esses negócios se concretizem, mas falar com todas as capitais de risco em Portugal, todas elas se queixam da concorrência dos players internacionais, porque cada vez mais isso é uma coisa muito curiosa, quando nós falamos de consolidação de portfólio por parte das capitais de risco, muitas vezes acontece que o elemento que falta na cadeia está e pode estar em Portugal, e isso é uma coisa que nós sentimos, que as capitais de risco olham cada vez mais para a possibilidade de consolidação vertical e horizontal dentro do mercado da União Europeia. E depois os temas do ESG, aquilo que nós falamos, e falamos muito repetidamente, o facto de se reindustrializar e de Portugal ter uma palavra a dizer sobre isso, enfim, por um conjunto de vantagens que tem, faz com que efetivamente haja mais interesse no nosso mercado. Portanto, sim, há interesse, temos de nos preparar para a sofisticação, se me permite, daquilo que são os investidores estrangeiros. Quando falamos de fusões e aquisições,
quais são os desafios legais mais comuns nestes processos? Com esta integração, que desafios legais é que vão tentar resolver e que podem resolver melhor juntando estas competências? Ora, os desafios legais são essencialmente aquilo que mencionava há pouco, que era a questão das contingências, não é? Que são efetivamente muitas delas na área quer de recursos humanos e noutras questões de licenciamento, várias que é efetivamente necessária calcular. E uma entidade multidisciplinar, como diz há pouco, está particularmente bem posicionada, eu diria, para lidar com estes temas. Porquê? Porque consegue rapidamente perceber qual é que é o reflexo dessas mesmas contingências no preço e, por exemplo, efeitos de normalização ITA, nós conseguimos com as nossas equipas financeiras fazermos isso. Agora, outro aspecto, e portanto, para fazer também jus há pouco daquilo que eu lhe dizia, que nós, quando somos advogados numa consultora, não temos que olhar só para os temas legais, o principal diferença que nós sentimos hoje em dia em trave aos negócios é um desfazamento de expectativas relativamente aos preços. E isso é algo que nós sentimos que há uma grande diferença entre o preço pelo qual o comprador quer comprar e o preço pelo qual o vendedor quer vender. E aqui, novamente, o facto de nós estarmos integrados dá-nos aqui alguma plasticidade que eu diria que é também única, porque nós conseguimos discutir mecanismos de ajuste ao preço, quer com as nossas equipas que têm os Uhum. mandatos de venda ou de compra, quer também com os nossos colegas da área financeira, que nos permitem estruturar a transação, com impacto naturalmente no contrato de compra e venda, mas também em todos os elementos da estrutura da oferta para tentar perceber como é que nós conseguimos aproximar as posições com mecanismos, como dizia, de earn-out e outros de ajuste ao preço, de revisão do preço, que permitam alinhar expectativas, portanto, e não deixar o deal cair. Como nós vamos dizer, se alguém quer muito comprar e se alguém quer muito, cabe aos consultores arranjar o caminho para que as partes se entendam e temos excelentes exemplos de sucesso nesse domínio de deals que já estavam muito abanados e que no final do dia conseguiram ser bem-sucedidos. Tornou-se uma plataforma de entendimento. Portugal é um país de pequenas empresas, micro e PMEs, mas também é um país com muitas empresas familiares. Uhum. Há, há diferença quando fazemos fusões e aquisições entre esta estrutura familiar e quando as empresas são menos familiares, ou depende do ponto de desenvolvimento? Porque há empresas familiares com gestão profissional que funcionam exatamente como as outras. Sim, primeiro deixe-me dar-lhe uma nota que nós temos a consciência que nós temos muitas pequenas e médias empresas e temos, mas também temos muitas empresas já de uma média e grande dimensão, e até mesmo de grande dimensão, que muitas vezes, Uhum. quando nós estamos sentados na capital, não estamos habituados a olhar e a apreciar, e se olhar, nós temos, por exemplo, É manufaturas verdade. que rivalizam e, portanto, até lhe digo com muita humildade que ganhei muito conhecimento sobre muitas dessas empresas e hoje em dia é um orgulho que visito esse chão de fábrica de muitas dessas empresas e percebo o tamanho e a relevância dessas empresas, algumas das quais nós suportamos também na parte da internacionalização, que é muito importante também, e nas quais nós estamos também, novamente, unicamente posicionados para assistir. Agora, sobre as empresas familiares, há efetivamente diferenças e varia muito sobre se nós estamos a pensar numa transição de uma empresa familiar em que há uma venda a 100%, ou em que, por simplesmente, se mantém a família, algum elemento da família, e há apenas a entrada, por exemplo, de uma capital de risco. E aí são transações completamente diferentes. Numa empresa de matriz familiar, há muitos desafios, e curioso, nós celebramos agora os nossos 50 anos do 25 de Abril, não é? E isto faz com que nas empresas familiares estejamos a falar, muitas delas foram criadas no pós-25 de Abril, e neste momento estamos a colocar a questão e a fasquia da transição geracional. Sim. As empresas que sentem, quer do ponto de vista da sustentabilidade, quer do ponto de vista familiar, que estão prestes a atingir aqui um muro, não é? Por isso, há famílias que já estão preparadas para fazer esse salto e para receber ou para fazer a venda ou para receber um outro investidor, e há empresas que ainda não estão. E aqui eu diria, não lhe posso dar números, mas claramente há aqui um meio-meio, ainda hoje visitamos muitas empresas, algumas delas bastante relevantes, que não estão ainda todas preparadas para fazer o passo, para receber um parceiro, de fazer o M&A, porque não têm os modelos de governo, de transparência, Sim. as cadeias de produção, enfim, tudo organizado de forma a que efetivamente estejam preparadas para uma venda. Portanto, há algumas empresas, sim, com desafios bastante grandes. Quando nós falamos de entrada de um parceiro,
qual é o principal motivo? É esta mudança geracional? É, é o acesso a capital? É a profissionalização de gestão? É o salto no crescimento? O que é que incentiva, a que receba um parceiro na estrutura? Depende muito daquilo daquilo que é a situação da empresa, mas se me disser tudo aquilo que disse, normalmente é tudo verdade e as coisas não estão dissociadas. Porquê? Ok. Porque muitas vezes são empresas que são muito estruturadas e, portanto, são empresas que costumo chamar, são empresas em formato T, não é? Portanto, estão muito enraizadas, sabem muito de um negócio, têm dificuldade em diversificar. E muitas vezes há muitas experiências de internacionalização mal sucedidas. Portanto, claramente, o que é que uma empresa e designadamente as capitais de risco podem trazer e trazem essas empresas, que é uma revisão do modelo de governo, portanto, algo que deixe de estar muito centrado no acionista fundador e que promova aqui uma distribuição de competências e, portanto, também mais massa crítica, e isto é muito importante. E depois mais mercado, não é? Muitas vezes, por aquilo que eu dizia há pouco, as empresas fazem parte de uma cadeia de concentração ou vertical ou horizontal, isto automaticamente lhes dá mais possibilidades, mas também abre mais mercados, mais canais de contactos. Por isso, quando muitas vezes os nossos clientes nos chegam até nós e nos perguntam, tem aqui várias capitais de risco ou vários investidores que nos estão a namorar, aquilo que eu pergunto é qual é que é o projeto de cada um de vocês para a vossa indústria, aquilo que vocês precisam, não é? Qual é o diagnóstico que vocês fazem de vocês próprios e não se limitam e necessariamente só à parte financeira, porque isso é uma forma, eu diria, pouco ambiciosa e pouco visionária de ver essa possibilidade de participação. Portanto, como lhe disse, é um misto de tudo aquilo que disse. Nós já terminamos o nosso tempo, isto o tempo voa. Para terminarmos olhando para a frente, quais são as principais tendências que vê na evolução quando falamos de mercado de fusões e aquisições e em que setores? Eh, O que é que podemos esperar que mude nos próximos meses, no próximo ano? O que é que eu lhe diria? Diria que os setores que nós prevemos que vão continuar a estar em voga é claramente a manufatura, e essa, enfim, permanecerá em voga. Haverá também uma retoma, e isso nós também prevemos na parte do real estate, portanto, tudo aquilo que seja imobiliário. Saúde é um setor que continua em voga, e quando eu digo saúde, Sim. digo bem-estar em geral, incluindo o animal, que é uma coisa curiosa, e também a parte da tecnologia, embora, enfim, muitos dos targets já tenham passado de mãos e hoje em dia torna-se mais difícil. Portanto, a nossa tendência é claramente essa, ou seja, foco nesses setores, que é aquilo que nós consideramos que o mercado vá continuar a apostar, e muitas concentrações. Aquilo que nós sentimos é que há muitos setores, muito por imperativos regulamentares, que estão a ser obrigados a consolidar. A banca, os seguros, os fornecedores de tecnologia, a legislação regulamentar está a ser tão forte que impõe que efetivamente haja vários mercados, inclusive na advocacia, aliás, pelos desafios que tem, que se concentrem. Portanto, claramente sentimos que o M&A é uma tendência que virá para se consolidar nos próximos tempos e muito nessa lógica de consolidação de setores já maduros, mas que precisam de desafiar-se dessa forma. E quando falamos em concentrações, falamos em mercado nacional ou falamos em transeuropeias? Como disse, cada vez mais o mercado é europeu e Sim. nós sentimos isso bastante, bastante. Que é a forma, aliás, das empresas portuguesas lidarem também com a pequenez do nosso mercado. E terem expressão internacional. Claro, exato. Cristina Cabral Ribeiro, muito obrigado. Obrigada eu, gostei Obrigado, muito. obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico e poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt, onde vai continuar disponível. Também pode ouvir-nos em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade.